Bora lá? Boa tarde, bem-vindos ao Entre Meios mais uma vez. Tudo bom, Mari? Tudo bem? Então, Agora com voz, agora meu microfone agora está com funcionando. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, tudo Fábio. bem? Tudo bom, Bebel? Bem-vindo ao nosso Entre Obrigado, Meios. boa tarde. Boa Obrigado. tarde. Eu queria, antes de começar a nossa conversa com mais um amigo nosso, Fábio, em nome eu como magistrado, em nome do Entre Meios, eu estou hoje transmitindo da casa da minha mãe, e ela tem o quadro aqui atrás de mim, que é da Esmeralda, que é a Cigana do Corcunda de Notre Dame, que é um texto do Vitor Hugo, que eu e uma colega, doutora Larissa, trabalhamos com os magistrados sobre justiça restaurativa, e no julgamento do Quasímodo, ele é submetido, então, ao julgamento por um juiz surdo, né, que simplesmente vai cumprindo etapas formais, desprendido de qualquer humanidade, de qualquer interesse por aquela pessoa que está na frente dele. Então, diante da figura mais feminina da Esmeralda, pensando que o nosso trabalho, dentro da autocomposição, é de acolhimento, de uma justiça baseada na ética do cuidado, a gente do Entre Meios repudia a conduta do colega advogado e a omissão do meu colega magistrado, né? Não estou aqui para julgar a sentença, o processo, porque eu não tive acesso, mas infelizmente as imagens falam por si, e tem certos momentos que nós temos que nos posicionar. Então, eu queria, nesse momento só, deixar claro que nós, enquanto Entre Meios, eu e a Mari, gostaríamos de marcar, né, que nós estamos pensando num outro tipo de justiça. Mari, não sei se você quer. Eu quero reafirmar isso que você disse. E ontem à noite eu conversava com os meus 2 filhos homens, e há muito eu venho me preocupando com essa formação, né? Acho que hoje é a coisa que mais me preocupa, é que homens eu estou formando, educando, e vou entregar para as pessoas com quem eles vão se relacionar. E eu falava que para eles ontem, que o que mais me preocupa em toda essa história é que o que mexe comigo como mediadora, conciliadora, facilitadora de círculo restaurativo, coordenadora de conferência de grupo familiar, gente, o que mais mexe comigo é como a gente trata os outros seres humanos. E o quanto as pessoas que podem fazer não fazem, e quando a gente pode fazer, quando a gente tem o dever de fazer, a gente erra sim por omissão, tão ou mais gravemente do que por ação, né? Então, eu assino junto com você a minha nota de repúdio, Rodrigo. E vamos aos nossos trabalhos. Então, podemos colocar um sorriso no rosto de novo. Eu queria apresentar para vocês uma pessoa que não é só um convidado, é um grande amigo, e é daquelas amizades que elas começam sem a gente se conhecer, né? Assim, eu fiquei amigo do Fábio antes de conhecer, né? Nossas histórias se cruzam com o Sejusc de Araçatuba, né, Fábio? A servidora coordenadora do Sejusc de Araçatuba, onde o Fábio começou a desenvolver o trabalho, fez curso de instrutoria de mediação comigo. E eu, conversando com ela sobre essa ideia, né, da gente levar a mediação para a polícia, ela falou para mim, tem um cara que vai ser teu amigo, Rodrigo. Eu tenho essa conversa até hoje guardada, me deu contato, e eu comecei a trocar ideia com o Fábio sobre como isso podia acontecer, até que no encontro no PEMEX aqui em Curitiba, ele veio falar e a gente se conheceu finalmente, e já éramos amigos, né? E eu tive a honra de ser instrutor dele, daí, né? Então, ou seja, de trabalhar com ele, formando o Fábio, acho que o primeiro policial militar instrutor de mediação no país, salvo engano, né, Fábio? E o Fábio, assim, a gente tá aqui, né, Fábio, a gente trabalha bem informal, porque o Entre Meios é conversa, é história, né? Então, rapidamente, o Fábio Aparecido Webel de Oliveira, eu nem sabia que era tudo isso, para mim era o Fábio Webel, ele é primeiro tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bacharel em Direito, mediador judicial, e hoje, então, é instrutor em certificação perante o NUPEMEC de São Paulo, e tem a honra de ter, então, o Fábio nos seus quadros de instrutores.
Fábio, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Amari. É uma satisfação muito grande. Eu agradeço o senhor pelo convite. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de vir num ambiente tão nobre e falar um pouco de mediação na polícia, né? E essa história nossa começou realmente assim, né? Elaine querendo nos aproximar, né? Me passando o contato do senhor para a gente tirar algumas dúvidas se funcionaria ou não, né? A mediação aí no Paraná. E a gente acabou construindo um trabalho muito bonito juntos, né? Sim. E consegui também, graças ao convite do senhor, fazer o curso de instrutoria aí em Curitiba. Paraná, um ótimo estado, um estado que sempre me acolheu muito bem. Aliás, todos os paranaenses, né, sempre me acolheram muito bem. E eu tenho um amor, um carinho muito grande por vocês, pode ter certeza. Mari, quer saudar o Fábio formalmente? Fábio, muito prazer, né, Fábio, ao iniciar a nossa conversa, antes de começar a transmissão, o Rodrigo, Fábio, Mari, Fábio, então prazer aqui na nossa tríade, aqui no nosso conjunto, só eu que sou paranaense, então muito obrigada pelos elogios paranaenses. O Rodrigo é de coração, né, o Paraná já tomou um pedacinho desse coração, então, Fábio, seja bem-vindo. Eu digo que eu aprendi, você não tem ideia o tanto de coisas que eu aprendi com você sem nunca ter te conhecido, né? E hoje a gente veio compartilhar desses conhecimentos e contar daquilo que a gente tem feito também por aqui, que é sim uma semente que você plantou e que vem florescendo em alguns lugares, né? Ainda uma plantinha pequenininha, precisando de muito cuidado, de muita rega, mas que acredito que a gente vai ter um futuro promissor. Então, seja bem-vindo ao nosso Entre Mentes. Fabião, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que veio, então, na tua cabeça, mediação e polícia? É possível? De onde que você juntou e conectou isso? Eu tenho a minha história, mas eu quero ver a tua. Assim, na verdade, aqui em São Paulo, já existem trabalhos de mediação, de policial, militar, mediador, pacificador, já desde 2009. Então, a gente tem teses, hoje é coronel aposentada Helena, ela já fez a tese do CAO dela, que é um trabalho para oficial intermediário, que é o capitão, poder ser promovido a major, que já é um oficial superior dentro da polícia. De lá para cá, já existiram outros tipos de trabalho. Então, inclusive em 2011, foi inaugurado o primeiro núcleo de mediação em Caieiras, 2011. Depois, em 2013, aqui em São Paulo, na região de São José do Rio Preto, foram inaugurados 90 e poucos núcleos de mediação na esfera extrajudicial, né? Até aí a gente não se falava em judicial. E em 2015, 16, a gente tinha hoje um coronel da ativa nosso, Coronel Motoca. Ele era major e ele quis trazer essa experiência que São José do Rio Preto é uma área vizinha da nossa, né? De Araçatuba. Hoje eu não estou mais em Araçatuba, estou em Barretos e São José do Rio Preto também é vizinho de Barretos. E o coronel tentou trazer essa ideia para Araçatuba. A gente criou uma comissão, né? Eu fiz parte dessa comissão desde o início, e nós fomos estudar a mediação ali nessa esfera extrajudicial. E foi diagnosticado que, lá em 2016, né, que alguns termos de mediação, né, que a gente comumente chama de acordo, né, alguns acordos, eles não eram cumpridos, eles não cumpriam. E aí foi quando a gente teve essa ideia de criar a homologação desses acordos que existiam extrajudicial. Então, aí a semente saiu disso daí. Já só para não cair no esquecimento, começou lá em 2009, veio tendo um trabalho extrajudicial dentro da instituição, e lá em Araçatuba, nessa época, em 2016, né, com o Coronel Motoca, comigo, outros oficiais envolvidos, a gente conseguiu criar o primeiro Sejusc da Polícia Militar. Foi inaugurado na cidade mesmo de Araçatuba, com total apoio do NUPEMEC de São Paulo, com o Dr. José Carlos Ferreira Alves. E aí a gente começou a ter essas homologações, o que causou um sucesso, uma repercussão muito positiva. O cidadão
poder buscar a resolução do seu próprio problema, ter a solução, né? A gente conseguir detectar aquela lead sociológica, atacar aquela lead sociológica e ainda, depois de tudo isso, o termo ser homologado. Então, surgiu dessa época. Rodrigo, o teu microfone está desligado. Vamos Oh, para a sorry. frase do ano. Vocês estão me ouvindo, né? O microfone está desligado, são as frases mais... Fábio, assim, o que você vê... porque, assim, aqui, um pouco a Mari também contamos nossas histórias junto, né? Aqui foi eu comecei a ter as ideias de um policial que veio conversar comigo e com a Denise, que é a colega que coordena o Sejusc, né? Ele se candidatou na primeira turma, fez o curso de mediação e começou a buzinar no meu ouvido. Doutor, olha, isso daí na polícia, tem questão da polícia comunitária, pode ser interessante. A gente começou, então, a nossa caminhada, né? Quer dizer, foi um policial que começou a ver a potencialidade na mediação para o serviço da Polícia Militar. Eu queria que você, que está de dentro da Polícia Militar, dissesse para a gente como que você vê a mediação para o trabalho da polícia, para o trabalho tradicional da polícia, mas também para a imagem da polícia, né, na tua experiência no cotidiano. É uma ótima observação, uma ótima pergunta. A PM também, ela tem uma filosofia, uma estratégia institucional, que é a polícia comunitária, que é uma polícia de maior proximidade com a população. Então, a mediação, ela também, com toda certeza, ela está incluída aí nessa polícia comunitária. A mediação, ela traz as pessoas para dentro do quartel, que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a nossa nota de instrução, o que normatiza como a gente vai implantar, eu sou coronel de algum batalhão e eu quero implantar a mediação nesse batalhão. O que eu faço? Então, existe uma norma institucional, uma diretriz, uma nota de instrução de como você vai implantar. E nessa nota de instrução prevê que, obrigatoriamente, o núcleo tem que ser dentro do quartel. Isso já é um dos vários detalhes que demonstra que a mediação, ela tem essa proximidade, ela traz o cidadão para dentro da instituição, ela muda muito essa visão errada que as pessoas têm, né? Que a polícia vai chegar com a viatura truculenta na ocorrência, vai atender de qualquer jeito, talvez vai ser rápido, já vai com pressa de atender uma ocorrência, porque já tem outras esperando, né? Hoje infelizmente, é a nossa realidade hoje, de todas as polícias de todos os estados. O efetivo diminui, as pessoas vão aposentando, a restituição não é igual, então a gente vai tendo sempre um déficit maior, né? E a mediação, ela vem para suprir um pouco isso, porque ela traz muitos tipos de ocorrência que talvez ficariam na espera, ficariam o cidadão aguardando chegar a viatura, ela traz essa ocorrência para dentro do núcleo. Faz a pessoa conhecer um quartel, faz a pessoa ser atendida, tomar um café, sentar, conversar com o policial, falar de São Paulo, falar do Corinthians, né? Falar da vida, né? É o que o policial é cidadão comum, né? A gente conversa de tudo. E quando as pessoas não têm essa proximidade, talvez, né? Não só pela mediação, mas por outros tipos de policiamento, de modalidades de policiamento, né? O ProERD, ronda escolar, outros tipos que o cidadão ele consegue conversar um pouco mais com o policial, aí sim ele muda um pouco essa cara da polícia militar, né? Então, com certeza a mediação é uma ferramenta muito importante para isso também, para ser trabalhado na polícia comunitária. E, Fabio, uma das coisas que mais me chamou, enfim, como que foi, um pouco, né, também contando um pouco a nossa história aqui. Logo depois, então, do soldado Alberton conversar, que era nosso mediador, né, da primeira turma, eu e a Denise fomos procurar o comando, foi o primeiro contato, né, porque foram 4 anos tentando, né, implantar um núcleo na Polícia Militar aqui em Toledo. Você vê que eu sou uma sarna mesmo. E aí, fomos conversar com o comando, e na época, assim, o que a gente conseguiu era a liberação, se não me engano, foram 5 policiais, para fazer o curso. Não era nada, mas para fazer o curso, ter e ver o que ia acontecer, né? Então, a gente teve a segunda turma de Toledo,
já foi, segundo foi a terceira, desculpa, agora eu me perdi um pouco. Já tiveram os policiais. E a gente sempre termina o curso de Justiça Restaurativa aqui em Toledo com um círculo que a gente chama de Justiça Restaurativa, né? Então que a gente... Rodrigo, o curso de mediação, Oi. né? Termina o curso de mediação. Isso, você falou Justiça Restaurativa, eu entendo, desculpa. porque eu sou dessa mesmo. Tá. A gente acaba o curso de mediação, perdão, com o círculo de Justiça Restaurativa, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu lembro bem, e isso assim, mudou a minha visão, inclusive, da polícia, assim, radicalmente, quando eu ouvi as histórias dos meus colegas policiais, hoje meus colegas mediadores, sobre o que significava para eles vestir a farda. Eu lembro de algumas falas, quando todo mundo corre longe do perigo, nosso impulso é correr para o perigo para ajudar essas pessoas. Daí, né? Então, assim, como ter acesso e conversar com essas pessoas mudou, para mim, a cara da instituição como um todo. Como você vê as pessoas... e eu me identifiquei muito no que diz respeito a... É por isso que eu ponho a toga. E aí eu vi os teus colegas, né, e meus colegas mediadores, é por isso que eu ponho a farda. Então, eu acho que o que me foi revolucionário em pensar na mediação na Polícia Militar é realmente colocar rosto na Polícia Militar. Não são como que os adolescentes chamam aqui... Nossa, agora também me escapou, a gente passa dos 40 e fica meio esquecido. Mas termos extremamente pejorativos, né, como se a Polícia Militar fosse uma carona só, né? E aí, nesse aspecto, se você pudesse contar algumas histórias tuas, Fábio, de ter feito mediação e terminada a mediação, você receber esse feedback das pessoas em relação à polícia, né? Rodrigo. Uma concreta. Oi, fale, Mari. Rodrigo, antes eu acho muito interessante, né, essa ideia de imaginar como que vocês, né, como que você viveu tudo isso, mas eu quero dizer que a gente tem um MEC aqui, né, em Ponta Grossa, então, daquilo que Toledo construiu, né, baseado naquilo que Toledo trouxe, e foi um aprendizado muito grande, né, eu também tive essa ideia, e assim, a vida tem umas coisas que a gente não explica. E o comandante aqui do 1º Batalhão, em Ponta Grossa, Coronel Bezerra, morou em Toledo, trabalhou em Toledo. Então, quando ele veio para Ponta Grossa, e quando eu fui, né, até ele, junto com a juíza coordenadora e com a juíza que é a doutora Heloísa, né, agora que cuida do nosso projeto, que é a nossa juíza auxiliar aqui, para oferecer o projeto, para ver se a polícia tinha interesse, né, o coronel referiu, não, mas eu conheço o projeto em Toledo, né, então a gente tinha isso de que eu também sou um policial, que eu conheço, que eu sei aquilo que dá certo, e também quero que agora, nesse meu novo lugar, funcione, né. Então, fiquei bem, bem feliz. E a gente tem feito muitas coisas aqui também, baseado naquilo que você trouxe, né, Fábio? A gente tem várias histórias, viu, doutor? Teve uma que uma vez um senhor falou, a gente chamou para conversa individual, né? E ele estava indignado, assim, de como que a gente tinha paciência, né? Falei, rapaz, mas vocês são polícia mesmo? Vocês têm paciência desse jeito, né? E um outro achou que a gente estava sendo muito educado. Não, vocês estão sendo muito educados com ela e tal, mas a gente não está sendo com o senhor também? Não, comigo sim, mas então vocês são educados com todo mundo aqui dentro? Todo mundo que vem aqui ou só com a gente, né? Só conosco, né? Então, a gente tem muitas histórias desse tipo, a gente tem, né, as histórias que ficam marcadas para nós, né, como mediadores, de pessoas assim que choram, né? Isso aí para todo mundo que é mediador já está acostumado, né? Agora, para um policial militar, eu acho que é um pouco mais impactante você estar num local, você tentar ajudar alguém, por mais que às vezes ele seja infrutífero, né? Mas a pessoa no final chorar, falar que eu queria dizer que hoje em dia a Polícia Militar ganhou um amigo, viu? A polícia ganhou um amigo porque eu não imaginava que a polícia teria esse tipo de trabalho. Então, é um trabalho ainda iniciante, é um trabalho novo, né? Como eu disse, veio de 2009, o primeiro tema de projeto falando de policial militar pacificador. Então, nós estamos 10 anos, praticamente, um pouquinho mais, aí, né, caminhando nessa seara, né? No estado de São Paulo, por uma instituição que tem mais de 80 mil homens na ativa,
para a gente fazer uma mudança cultural, demora um tempo, é moroso, né? É uma máquina muito grande para a gente virar. Mas é um desafio que cada dia vai se concretizando, né? Deu uma parada por causa do Covid, o Covid ele veio, né? Deu uma travada em muita coisa no mundo, né? E a mediação, infelizmente, foi uma das coisas que deu uma travada, porque foram respeitadas as normas de segurança, agora que está começando a ser introduzidas sessões virtuais dentro da polícia. São José do Rio Preto já começou a fazer, já faz o virtual. Então são adaptações, né? Mas a imagem da polícia realmente muda muito quando o cidadão conhece o núcleo de mediação. Graças a Deus, fica bem um aspecto mais de leveza, né, para a polícia militar. Fábio, uma das coisas, eu gostaria que você falasse também, que você está num lugar de fala mais privilegiado do que eu. O fato de ter um núcleo na Polícia Militar, ter um NUMEC, significa que os policiais estão fazendo o trabalho do Poder Judiciário? É isso? Não, e isso é um grande paradigma. Isso a gente já rebateu de diversas formas, né? Se a gente já informou, salvo engano, não é Conselho Geral dos Delegados de Polícia, já respondemos documentos da Polícia Civil, né? Da gente estar usurpando função, inclusive, deles, que a conciliação é estritamente feita por eles, né? A gente já respondeu diversas coisas, e essa questão da gente estar fazendo o trabalho do Poder Judiciário é muito equivocada, né? Não tem nada a ver. As demandas que são encaminhadas para a gente, que são encaminhadas para os nossos núcleos, são demandas nossas, né? Inclusive, aqui em São Paulo, o termo de cooperação assinado entre o governo do estado e o Tribunal de Justiça já prevê isso, que a gente atende às demandas relacionadas à segurança pública, tá? Então, eu não vou lá fazer um divórcio, eu não vou fazer uma coisa, um alimentos, a gente não faz isso no nosso núcleo, isso está no nosso termo de cooperação, né? Em âmbito estadual, tá? Não é nem porque a gente não sabe fazer, né? O mediador nosso é um mediador judicial, capacitado, de acordo com a resolução 125. A questão não é que não temos competência, a questão é que o núcleo foi criado por uma finalidade. A finalidade do núcleo é ajudar a comunidade a resolver seus próprios problemas, a implantar essa cultura de paz, diminuir nossa demanda 90, que as ocorrências que a gente vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes a gente traz para o núcleo. Quando dá certo, nosso índice de sessões frutíferas, ela caminha junto com o Sejusc, 60%, 65%, né? Eu acho que é um nível aí do Poder Judiciário também, mais ou menos na época que a gente estava funcionando a todo vapor, era meio que equivalente. Então, quando a gente tem 60% de resolução de demandas que a gente era impossível de resolver dentro da polícia, então isso é um problema meu da Polícia Militar, não é um problema do Judiciário. Mas uma ocorrência de acidente de trânsito ia cair lá no Sejusc se a gente não atendesse. Tá, ia cair lá no Sejusc, mas também caía pra gente, caía para os dois locais. Então, não é uma coisa que era só lá de vocês. Bateu o carro, quem vai pagar o quê? Vai para o Sejusc. Hoje o cidadão ele vem no nosso núcleo, porque a gente já teria que fazer um BO, a gente já teria que atender. Então, a gente continua fazendo o nosso trabalho, só que com uma maior efetividade. Simplesmente isso. Essa é uma das grandes resistências que eu sinto aqui, né? Por mais que a gente já tenha bastante conversado, falado, o que eu sinto é ainda essa impressão de alguns policiais, mesmo os que estão trabalhando, né, no NUMEC, que estão fazendo serviço do Poder Judiciário, né? E aí seria... A gente já não tem muita boa fama, né, a Poder Judiciário, que diz respeito a buscar servidores de outros serviços, né? Agora, hoje a gente tem as equipes técnicas, por exemplo, pronto, mas não tínhamos, não usava muito da prefeitura, enfim, então há uma resistência, mas como tu falou, né? Eu lembro que um juiz auxiliar da presidência uma vez falou que o tribunal é um grande paquiderme, né? Fazer virar, né? Então, acho que como você fala, a polícia é muito tradicional, está muito dentro, né? O nosso amigo Marcel, que já inclusive conversou aqui conosco, a gente trabalhou num curso de formação aqui na Polícia do Paraná, eu gravei uma aula ali também, e ele até está trabalhando com outra terminologia que agora também me fugiu, ai que tristeza, estou ruim hoje.
ele não gosta de usar comunicação não violenta, né? Até fala, eu não vou trabalhar com esse termo não violenta, porque não é bem recebido pelos policiais. Então, a gente tem que fazer algumas adaptações e entender também como que a ideia é como que a mediação cabe na polícia. Então, a gente até te convidou, o que a gente está querendo conversar contigo, e esperamos conversar com outras pessoas que a gente vai convidar ainda, é se a mediação tem que ter a cara do espaço em que ela está, né, Fábio? Não sei se tu concorda comigo. A mediação dentro do Poder Judiciário tem uma finalidade e uma cara. Dentro da polícia, tem que ter a cara da polícia, a finalidade que é inerente à polícia, né? Não sei se tu vê assim, Mari. Rodrigo, então, assim, como isso essa história do Pacderm é nova para mim, mas explica muita coisa, né? E como isso da atuação policial, a gente sempre tem tudo que é novo dentro de algo institucionalizado e hierarquizado é complexo, né? Mas eu penso que a gente tem excelentes exemplos, e acho que São Paulo nos traz isso, né? E eu vejo o movimento mesmo dentro da polícia e dentro do comando dessa aproximação da ideia da justiça comunitária, da polícia comunitária e dessa aproximação que é tão importante. E o professor Terry O'Connell, que é um professor australiano, que é policial e trabalha com resolução de conflito, ele fala dessa importância da autoridade policial que valida esses consensos, né? Então, eu sou policial, essa é a minha atuação de policial, eu não sou outra coisa, é aqui dentro, né? Aqui em Ponta Grossa, o nosso NUMEC é dentro do batalhão, a gente tem feito agora, tínhamos parado um pouco, retomamos com as audiências virtuais, algo que nos causou, assim, uma grata surpresa, que é o envolvimento dos policiais e o envolvimento das pessoas, né? Embora elas não vão lá no batalhão, os policiais estão lá no batalhão, os policiais estão fardados, então são eles que estão na tela, né? E essa importância de outros órgãos também, né? A gente às vezes tem algumas resistências, mas quando o trabalho feito é comprometido, né? Quando a gente tem policiais capacitados, que sabem qual é a função deles como policiais, qual é a função deles quando eles atuam como policiais mediadores, como isso vai ganhando legitimidade perante a população, que é quem o Poder Judiciário atende, é quem a Polícia Militar atende, é quem o Ministério Público atende, é quem a Defensoria atende. Então, como cria uma legitimidade e um reconhecimento dessas pessoas que atuam, né, Fábio? Então, não sei, vocês que têm mais experiência aí, mais anos de caminhada. Aqui a gente, para falar sobre isso, né, do ambiente, diferente um pouco, nós tivemos também resistência desde o começo sobre o policial atuar fardado, né? Se o policial ele trabalharia com trajes civis dentro do núcleo, ou se ele trabalharia fardado, né? Então, como todo no direito, duas correntes, né? Talvez até três, mas nesse caso a gente tinha duas correntes. Tem que ser em trajes civis, porque o policial não pode estar ostentando arma na mesa da mediação. Em audiências são proibidas armas. Tem as ressalvas lá, se é escolta e tudo mais. Aqui em São Paulo tem normatização do TJ sobre isso. Então, na verdade, não era isso, né? Na verdade, era aquele preconceito que a PM não pode fazer mediação. Aí foi sendo trabalhado isso, não, agora a PM vai fazer. Mas então não pode ser fardado. Então, pelo menos isso, não vai ser fardado. E aí a gente foi discutindo, foi mostrando, como todo mediador é acostumado a fazer, né? Vamos pensar de outro jeito, vamos pensar assim, pensa de tal forma. E aí a gente conseguiu achar o bem bolado, que o policial ele trabalhe dentro do quartel, fardado, desarmado. Trabalha desarmado? Trabalha, tá dentro do quartel, tem um monte de policial armado no atendimento, vamos falar assim, na recepção, que a gente tem um outro nome, mas vamos falar que é a recepção, o cara tá lá armado. Então, dentro da sala da mediação, ali ele não trabalha armado, ele trabalha fardado. Mas a farda é autoritária, é um autoritarismo. Gente, o cidadão já está dentro do quartel, né? Ele já chegou, já estacionou o carro no estacionamento do quartel. Ele já viu um monte de logo, um monte de outdoor da polícia.
Ele já cruzou com 10 policiais armados. Ele tá vendo um monte de coisa da polícia militar dentro do quartel. Que diferença vai fazer na mesa tem alguém fardado? Né? Para mim, não faz diferença nenhuma. Claro, respeito a opinião de quem pensa o contrário. Mas a gente acabou essa guerra, assim, essa batalha da grande guerra, né, doutor? Grande guerra da mediação na polícia. Essa pequena batalha a gente ganhou aqui em São Paulo, então a gente trabalha fardado, não tem problema quanto no PMEC. No PMEC, um parceiro nosso excepcional, todas as pessoas dentro do NUPEMEC de São Paulo são excelentes. Então, o ambiente, como o doutor disse, né, cada local vai ter um tipo de receptividade, a pessoa tem que se sentir acomodada ali, né? Se ela está ali para resolver um boletim de ocorrência, ela tem que se sentir num local que ela tem esse respaldo, né? Então, com certeza, tem que ser cada local, também concordo com o doutor, tem que ter um ambiente diferenciado. É um pouco que a gente estava conversando hoje na abertura, né? As nossas instituições têm de ser, nós prestamos serviço público, né? A conselheira Daldice falava, né? O poder público tem que estar aí para ajudar, não para atrapalhar, né? A gente tem que estar aqui para acolher as pessoas, não para repelir as pessoas, né? A gente pode esperar que, lógico, sempre um momento de tensão ir para o fórum, mas as pessoas podem ir para o fórum, por exemplo, pensando que, é difícil, no meu trabalho, mas eu vou ser bem recebido, eu vou ser bem acolhido. A pessoa pode pensar que vai pisar num batalhão da polícia, numa companhia de polícia militar, e que ela vai ser bem recebida. Nós somos, de alguma forma, como grandes hospitais sociais, né? As pessoas que nos procuram, tanto a polícia militar quanto o poder judiciário, tão emocionalmente, socialmente doentes, e às vezes até fisicamente mesmo doentes, né? Então a gente tem que ter essa mesma ética do cuidado, que o pessoal da enfermagem tem escrito muito, e a gente está trazendo isso para o direito através da mediação e da justiça restaurativa nos nossos estudos, né, Mari? A gente precisa trazer isso também, né? E aí outra coisa que eu queria te perguntar, Fábio, que a gente também ouve, né? Vocês estão prevaricando ao não fazer mediação? Assim, não estão fazendo o seu trabalho? Ou estão, como se diz, como fala, não lavram o TCIP, tiram da mão do promotor a possibilidade de fazer a denúncia? Você já ouviu muito essa história também? Porque eu ouvi um monte aqui. Não, aqui é o seguinte, né? Aqui em São Paulo, eu acho que no Paraná, a polícia pode ser que ela faça o TC também, né? Aqui em São Paulo a gente não faz TC. A polícia militar, ela só... A polícia civil que faz o termo circunstanciado, não é a PM, né? Então a gente não ouve esse tipo de história, porque a gente trabalha com aquelas ocorrências sociais, inclusive nessa própria normatização nossa, nessa nota de instrução que eu havia comentado, ela traz os casos que a gente atende, apenas ocorrências sociais, que são, pasmem, mais de 70% do que a gente atende. Então, tudo que a gente acha que a viatura está indo, às vezes, para um roubo, uma coisa grave, ela está indo para uma ocorrência social, está indo para um desentendimento, ela está indo para uma briga familiar, ela está indo para esse tipo de coisa, o churrasco lá que está incomodando, né? É esse tipo de coisa que a gente mais atende. E é isso que a gente encaminha para o núcleo. O que a gente já ouviu, até bastante, né? É a questão, talvez, aí da Polícia Civil, né? Que eles têm o NECRIM, Núcleo Especial Criminal, que fazem a conciliação, eles fazem a conciliação dos crimes de menor potencial ofensivo. Mas nós não fazemos isso. E nós encaminhamos para eles. A gente não faz nada que seja atribuição da Polícia Civil. E, reiterando, 70% do que eu atendo é ocorrência social. Então, eu não preciso adentrar a esfera alheia, que eu já tenho muito serviço na minha esfera. Então, eu não preciso ir lá pegar coisa da Polícia Civil. Isso pode todo mundo ficar tranquilo que a gente não faz isso. Então, a gente não... Eu queria bater nisso daí que você falou, bem, assim, se pensar, se 70% da ocorrência da polícia... Talvez mais.
não dá para dizer que a polícia está fazendo trabalho do Poder Judiciário. Uma das primeiras coisas que você me falou, quando a gente começou a conversar, foi, doutor, é pelo 90, a gente já identifica. Quer dizer, aquela viatura que é não sei quantas vezes para lá, não vai mais, né? Já vai para o convite. Conta um pouco isso daí, então, Fabio, também, pessoal. Como que você sabe? Já vai o convite? Conta um pouco essa... A gente acabou criando, nós criamos lá na região de Araçatuba, né, no CPI 10, uma estratégia muito dinâmica, né? Então, o atendente 190, todos os atendentes foram treinados, então eles recebiam um treinamento para diagnosticar o que é dele, o que é da mediação, já encaminhava via sistema para o mediador. Então, o mediador ele tinha uma rotina. Todo dia ele chega no serviço, ele já ia lá olhar o que tinha de ocorrência para ele. Na segunda-feira, ele olhava sexta, sábado e domingo, 3 dias lá do final de semana. O mediador imprimia ou salvava lá, né? Antigamente imprimia, tudo vai se modernizando, né? Hoje salva, tal. Então o mediador ele fazia o papelzinho lá, ó, isso aqui eu tenho que procurar. E ele esperava 2 dias, porque o atendente lá do 90, então um caso bem clássico, né? Até a gente teve algumas matérias, Bandeirantes, Record, foram filmar lá, fizeram umas reportagens bem legais e desde a hora que a pessoa real mesmo fala, alô, é a polícia, né? Então as pessoas autorizaram a divulgar tudo isso, então ficou uma matéria bem, ficaram umas 2 ou 3 reportagens bem legais, né? A pessoa liga, ó, da polícia, eu não aguento mais meu molecada aqui jogando bola, pai não faz nada, já quebraram meu vidro, já não sei o que, já não sei o que. Ah, então o senhor precisa resolver isso aí no nosso núcleo de mediação, senhor. A viatura já foi aí várias vezes? Já, a viatura não canso de vir aqui, viatura, tal. Então vamos encaminhar para o núcleo. Como que eu faço isso? Ó, eu vou salvar aqui o telefone do senhor, o mediador vai ligar para o senhor, ou o senhor anota o telefone aí. Aí passava, 3624-6137, telefone lá da primeira companhia de Araçatuba. Passava o telefone e anotava o telefone do cidadão. No outro dia, o nosso mediador chegava, olhava lá, deixa eu ver o que veio para mim hoje. Ah, é o senhorzinho que tá jogando bola no vidro da casa dele. Vou esperar ele me ligar. Se ele não ligasse em 2 dias, 3 dias, o mediador ligava. E isso também gerou uma repercussão, gera ainda essa repercussão extremamente positiva, né? Porque é uma busca proativa da polícia para atender, né, os anseios da comunidade, né? Então, tem um que eu não me esqueço, que a mulher estava tomando banho até, eu fui lá visitar o núcleo, tomar um café com o mediador, e o Cabo Vieira, excelente mediador, experientíssimo, que a gente tem lá até hoje, né, na Satuba, o Vieira estava ligando lá e falou assim para mim, chefe, a mulher tá tomando banho, o marido não quer passar para ela, falou que não precisa disso não, já está resolvido. Aí Vieira, pô, gastei 10 minutos, ó, explicando pro cara, e até a gente criou até uma tabela pra gente ver como é, né? Criamos até uma tabela para mensurar quantos minutos, quantas horas o mediador gastava no telefone convidando as pessoas, porque tem cidadão que é meia hora conversando com o cara, tentando trazê-lo pro núcleo. Tem gente que é 5 minutos e fala não, tem gente que é 5 minutos e fala vou, e tem gente que é meia hora e fala não sei, liga amanhã. Né? Então, a gente criou uma tabela, porque tinha dia que a gente ia lá, eu ia lá, o Vieira falava, pô, chefe, hoje 3 ligações que foi a manhã inteira. Falei, vamos colocar isso no papel pra gente, né? Se um dia alguém vier aqui querer dar uma olhada, pô, deixa eu ver, tá quase numa mediação, mas gastei 300 horas convidando o povo. E aí, esse dia da mulher que tava tomando banho, o marido falou que não precisava, não sei o quê, no outro dia ela ligou. Começou o problema novamente, ela que ligou pedindo a mediação. Então, isso já aconteceu diversas vezes. A pessoa acha que não vai precisar, fala que não quer, mas depois corre atrás, busca o mediador e aí ela passa pela mediação. Fábio, você contando essa história, a gente que faz atendimento fica se identificando com isso, né? Como isso é preciso estar muito claro para a gente, que pode ser que agora a pessoa não vai chamar, mas depois ela vai chamar, né? E como essa proatividade da polícia, como isso demonstra a atenção no sentido de
eu sei que você chamou, eu sei que a viatura não foi, ou algo assim, ou já foi e não adiantou, e eu tô diligente, né? Mostra essa questão da diligência. E uma coisa que me causou curiosidade nessa tua fala, você falou assim, o policial mediador, ele é policial mediador? Como é que funciona? Ele é escalado para mediação? Ele é um policial mediador e atua lá no núcleo como mediador? Como que funciona isso institucionalmente, para a gente poder entender? Institucionalmente, todos os policiais nossos que querem trabalhar com mediação são capacitados lá de acordo com a resolução 125. Então, esse é o primeiro paradigma também que a gente quebrou lá atrás, né? Porque existem cursos que a gente sabe aí, cursos mais simples, esses cursos extrajudiciais. Senasp, né? Tem curso da Senasp, tem vários cursos bons que não prevêem o estágio. Então, primeiramente, todo mundo quer ser mediador. Vai lá, fião, faz o da resolução 125, faz suas 60 horinhas de estágio e vambora. Segundo passo, qual é a escala desse cara? Aí depende da cidade que ele trabalha. Se ele trabalha na cidade grande... Segura, volta um pouco. Você falou das 60 horas. Pra você não passar disso, que é o meu drama atual aqui, tá? Com os meus policiais, queridíssimos amigos, né? Capitão Jimmy Cajuí, se está ouvindo, vai o recado para o senhor. Essas 60 horas é feita onde? No MEC ou no Sejusc? A maioria, grande maioria, 99% faz no Sejusc. Porque tem mais sessão, é mais ágil, mais rápido, flui melhor, né? E diz uma coisa, Fábio, assim, e o comando libera para fazer, para o policial estar na escala do Sejusc até terminar as 60 horas. Sim, libera, às vezes 1 dia por semana, 2 dias por semana, depende do interesse do comandante de ter logo aquele núcleo funcionando, mas ele libera, o policial faz. Inclusive, eu tô cheio de relatório para mandar para o PME, só por Deus. Só por Deus. Quem é instrutor sabe, né, que eu tô falando. Não vamos começar nesse assunto, senão vai virar um muro de lamentação. Mas a gente te entende, só para você saber, a gente te entende. Mas a gente fica feliz, porque os policiais estão fazendo, né? É trágico quando você fala, pô, não tem relatório, ninguém tá fazendo estágio, cadê relatório desse povo, né? E aí a gente começa a cobrar. Então, só ver se ver se é isso que você disse. Tô mediando agora. Os NUMECs só funcionam com policiais devidamente capacitados nos termos da resolução 125. Sim, em São Paulo, sim. Só funcionam assim. Meu estado, tá? Desculpa, Mário. Assim, a preocupação, né, a gente tem uma explicação para isso, né? A preocupação nossa como que eu vou falar? É respaldar o policial no que ele está fazendo. Porque, muito simples, como eu acabei de falar, tem cursos muito bons que a gente encontra por aí, Senasp, né? Por exemplo, um curso muito bom para você fazer talvez uma complementação, dar uma relembrada e tudo mais. Mas me fala uma coisa, como que eu pego um policial que nunca trabalhou com mediação, nunca sentou numa mesa, ele não sabe ainda, não aprendeu, né, na verdade, não aprendeu fazer formalmente a mediação, porque assim, todo policial militar já é um mediador, concordo, ele vai na mediação, ele vai na ocorrência, e na maioria das vezes ele consegue intermediar ali um conflito, apaziguar e tal. Mas a gente tem que usar tecnicamente o termo, não é? E isso é uma coisa que o NUPEMEC aqui também sempre apoiou a gente nessa questão. Vamos ser técnicos. O policial ele tem que ser mediador. Então, o que é mediador? Aí a gente tem lá o artigo 9 e o artigo 11 da lei da mediação. Qual artigo que a gente usa aqui? Artigo 11. Só o mediador judicial. Tem que fazer 60 horas de estágio para que ele, quando ele senta, quando ele põe a bunda dele na cadeira e falar, vou fazer mediação, ele sabe o que ele está fazendo. Porque não tem condição de eu entrar no site do Senasp e fazer xizinho, passa a página, passei. Xizinho, passa a página, passei. Xizinho, passei e sentar na mesa, falar, agora vem um conflito de 10 anos de vizinhança que eu vou atender. Como que ele vai atender, gente? Não tem jeito. Então, por isso que a gente cobra.
Viu porque ele é meu amigo, Mari? A gente se dá bem? Vi porque ele compartilha das mesmas ideias que Mas, nós, né, que a Rodrigo? Assim, gente. e assim, eu escutando, não tem como dizer que pode ser diferente, né? É para Sim. fazer uma coisa com responsabilidade, e é aquilo, né, Fábio? A gente está começando, né? Vocês há muito mais tempo, mas quando você inicia, o mínimo que isso tem que ter é qualidade. Nós estamos falando de trabalho com qualidade, né? Então, é isso aí. E aí você. Prossegue, então, na fase, no como é que Eu isso te escala interrompo. para o Nubank. Então, acabou o estágio, e aí, Fábio, como que você se comporta em relação a esse policial que é mediador? Então, já ele está formado, está com o Então, certificado na mão. formato certificado, nós temos os núcleos de cidades maiores e de cidades menores, né? Então, nós temos a polícia, assim, bem simplificadamente, ela é dividida em grandes comandos que tem batalhões, né? Esses batalhões têm companhias. Aí em Toledo, eu não sei, Toledo deve ser batalhão, né? Deve ter um batalhão em Toledo, né? Então, a gente faz a Batalhão. E mediação. Ponta Grossa também, né, batalhão? Batalhão. Então, a gente faz essas mediações ou na sede do batalhão ou na sede das companhias, que às vezes é uma cidade menor. Então, vou usar de exemplo lá a região que eu trabalhava no ano passado, Araçatuba. Então, Araçatuba é um grande comando. Dentro de Araçatuba, que é o grande comando, também tem um batalhão, que é o batalhão de Araçatuba, que pega algumas cidades vizinhas, que tem companhias nessas cidades vizinhas, né? Birigui é uma companhia, Penápolis é uma companhia, Guararapes é uma companhia. Então vamos usar de exemplo Guararapes. Guararapes, inclusive, eu já trabalhei um ano lá. Em Guararapes, 30 e poucos mil habitantes. A demanda de mediação para Guararapes dava para um sargento lá dentro da administração, que já fazia outras funções, fazia escala, fazia algum outro tipo de função administrativa, ele era o mediador capacitado. Resolução 125, capacitado, e quando recebia boletins de ocorrência encaminhados para a mediação, ele agendava na segunda, na terça, na quarta, aí ele parava o serviço dele, ia na salinha da mediação e fazia a sessão. Em cidades maiores, a gente já tinha 2 mediadores, que eu acho que ainda está nesse esquema em Araçatuba. Então, lá nós temos 2 mediadores de segunda a sexta, horário de Sejusc. Horário de Sejusc. Ah, mas tem gente que acha que é muito, né? Não é muito, porque ele faz todo esse trabalho. Ele faz esse trabalho de agendar a sessão, diagnosticar os encaminhamentos feitos lá pelo 90, ele faz a sessão. Depois a gente tem um termo de acompanhamento de sessão, que ele liga a cada 3 meses para saber como tá. Em algumas das vezes, nesse termo de acompanhamento da sessão, as pessoas são convidadas a sentar lá, tomar mais um cafezinho para manter o que está sendo. Tá quase desviando aqui. Então, peraí, vamos tomar um café. Aí traz pessoas de novo. Então, o mediador ele tem várias funções, né? De vez em quando sobra uma escala de escolta, de preso, aí vai levar um preso para a cadeia. Então, tem algumas coisinhas que não tem como fugir, às vezes, da função da PM. Então, o policial, ele, em cidades maiores, ele fica de segunda a sexta só fazendo mediação, né? Só, né? Que a gente, quando fala só, dá uma impressão de faz nada, né? Mas faz bastante coisa. E, né, um detalhe, que quando esse mediador faz a sessão, é frutífera, acaba aquele problema, ele é muito elogiado pelos outros policiais. Porque os outros policiais, eles têm aquele problema daquela ocorrência que eles estão indo ali faz tempo, não aguenta mais ir lá. Não aguenta mais ir. E aí, é comum eles irem lá agradecer ao mediador. Falar, Vieira, obrigado, hein, cara, deu certo lá mesmo a mediação, nunca mais fui lá. Aí, então, a gente criou até uma rotininha, na época lá em Araçatuba, de pregar lá no celotex dos recados, elogiando o policial que encaminhou a ocorrência para o mediador também. Porque o cara pode ir na ocorrência e falar, não encaminhar isso aí não. Não concordo. Então, às vezes, o cara encaminha, dá certo, aí a gente fazia um esqueminha lá, pregava lá, ocorrência encaminhada pelo soldado tal, foi frutífero, parabéns, tal. Então, todo um esquema motivacional também, a gente, uma grande engrenagem, né, de motivação, né, que todo mundo tem que estar envolvido nisso, porque senão fica difícil, né. Olha, é tanta coisa boa, né? É tanta
isso de fazer o núcleo funcionar não é só instalar o núcleo e marcar sessões, né? Como tudo isso é importante, a valorização. Primeiro, o policial saber como encaminhar esse procedimento do que encaminhar, né? Segundo, ter essa disponibilidade de entender que essa é uma função do policial, né? Ele não está desviado para nada. Aquele dia dele para isso, né? Então, acho que estamos no caminho, né, Rodrigo? Tem muito desafio aí pela frente, mas eu penso que é algo muito promissor dentro da polícia. Semana passada mesmo estive aqui com o tenente que cuida, o Paulo Ramos, e o coronel Bezerra, para falar dos nossos resultados aqui, e a gente fica muito feliz, né? E saiba que é uma sementinha plantada por vocês aqui de São Paulo. Então, Fábio, tem muita coisa que a gente queria perguntar e ficar assuntando aqui, e o Rodrigo cutucando, porque você vê que hoje ele está com a varinha na mão. Sangue no zóio. Né? Sangue no zóio, meus amigos policiais. Espero que meus amigos policiais mediadores estejam assistindo para ver quanta coisa bacana a gente pode fazer. E se não assistiram, né, Rodrigo, vai estar lá no YouTube de Toledo, já, no YouTube de Ponta Grossa, então do Sejusc de Toledo, de Ponta Grossa, para vocês poderem acompanhar. E eu quero agradecer muito, Fábio, a tua serenidade e o teu conhecimento. A gente vê que é muito mais daquilo que você falou, que realmente tem de bagagem por aí. E eu fico muito contente de saber que a gente tem policiais que estão se preparando para ser instrutores de mediação. Isso significa uma continuidade. Então, estou muito, muito feliz. Rodrigo, parabéns pela escolha do amigo, né? E foi muito bom. Rodrigo, quer fechar aí? Eu só queria agradecer, Fábio. Boa, obrigado. Eu acho que a gente tem mantido aqui, né, Mari? A gente tem trazido amigos mesmo, assim, né? Pessoas que não só amizades que são importantes porque baseadas na admiração mútua, né? Eu admiro não só o trabalho do Fábio, como admiro a pessoa, a garra, a dedicação, em que ele teve autorização, né, do NUPEMEC de São Paulo, mas quem se coçou, correu para vir para o Paraná fazer o curso por amor a isso que está fazendo, por amor a uma ética do cuidado, a mostrar uma outra amor à farda que veste, foi o Fábio. Então, cara, mais como juiz, como teu supervisor, como teu professor, cara, como o Rodrigo, que tem no Fábio um grande amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente, ter dedicado esse tempo aí para conversar com os nossos mediadores aqui, principalmente, e o público aí que acompanha a gente. Obrigado, Fabião. Tá, eu que agradeço mais uma vez, e minha dívida com o Dr. Rodrigo é eterna. Essa dívida eu não esqueço, é eterna. Muito obrigado por tudo, viu, doutor? Eu que agradeço. Mari também, muito obrigado por poder estar aqui hoje, tá? A gente que agradece, e é isso, né? A gente tem uma admiração enorme por quem constrói a mediação no nosso país, né? Com seriedade, com responsabilidade. E eu quero convidar o pessoal, a gente tem live dia 18. Se eu mentir, depois a gente corrige. Né? Mas sem ser na próxima quarta-feira, na outra, dia 18, às 17 horas, sempre no mesmo bate-horário, com o Dr. Felipe Frank, e a gente vai falar sobre advocacia na mediação. O Dr. Felipe estudou na escola de negociação de Harvard, então tem muita bagagem para nos auxiliar, e também a gente precisa entender quem é o advogado nesse lugar da mediação, né? Então a gente vai falar sobre isso semana que vem. Então eu agradeço a vocês, obrigada, tenham uma boa semana, e espero que notícias melhores venham para todos nós. Amém. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Até mais.